Olá, meus amados, bom dia. Estou aqui mais uma vez no devocional, aqui às madrugadas, que é o horário que eu gosto muito de estar na presença do meu Deus, menezoada. Eu quero falar da doença da filha de Jairo. Você já teve um dia difícil, meus queridos? Imagino que sim, este era um dia difícil na vida de Jairo. Não fosse esperança que a fama de Jesus Cristo lhe dava, estava praticamente tudo perdido. Quando Jairo finalmente encontra Jesus, se lança a seus pés e implora que fosse à sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Lucas 8, 40, versículo 42. Fala sobre isso. Diz, quando Jesus voltou, a multidão recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, prostrando aos pés de Jesus, suplicou que fosse até sua casa, pois tinha uma filha única, de 12 anos, que estava morrendo. Lucas 8, 40 a 42. Com relação a isso, o Filho de Deus não fez nenhuma objeção. Vendo o pedido desesperado e cheio de amor de um pai, o Senhor se levantou, partiu a resposta à sua oração. Mas, no caminho, a multidão cercou Jesus, e entre eles estava a mulher do fluxo de sangue. Que foi maravilhosamente curada ao tocar de Jesus. Jesus ficou tão surpreendido que parou e procurou saber quem o havia tocado. De maneira atenciosa e amorosa, ele ouviu o relato de fé daquela mulher que ao longo de 12 anos lutou contra a sua enfermidade e estava perdendo. Até tocar em Jesus. Obviamente que todos se emocionaram, louvaram a Deus, que queriam aquele momento durasse uma eternidade. Mas havia uma exceção, Jairo. Quanto mais Jesus demorava, mais ele se angustiava. Ele sabia que sua filha não tinha tanto tempo e esperava chegar antes que o pior acontecesse. Mas ele não conseguiu a morte da menina. O que Jairo mais temia aconteceu. Sua filha morreu. E a notícia havia sido dada de maneira nada gentil. Lucas 8, 49. Quando chegou para ele, disseram, enquanto Jesus estava falando, veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo, a tua filha já morreu, não incomode o mestre. Foi dirigente da sinagoga que o avisou, e a palavra que ele utiliza para dizer a Jairo, para não incomodar. Jesus significa despedaçar, né? Que é esculo. Ele chega, significa despedaçar, deformar, irritar, aborrecer, perturbar. Podemos supor que o mestre da sinagoga não acreditava ou não queria ver o milagre na família de Jairo. Ele saiu apressadamente ao seu encontro para avisar, e a sua maior preocupação não era com o bem-estar da alma dessa família, mas com o possível desconforto que poderia ser causado a Jesus. Porém, essa era uma preocupação desnecessária. O mestre dos mestres jamais mostrou essa atitude. O Senhor Jesus sempre foi muito atencioso e amoroso com todos que eles buscavam. A atitude do chefe da sinagoga cairia muito bem em nossos dias. Grandes líderes cristãos da nossa nação estão cada vez mais intocáveis ou inacessíveis. Mas não é assim com Jesus. Ele era acessível e continua sendo. Não tenha medo. Lucas 8,50. Não tenha medo. São as palavras de Jesus a Jairo. E são as palavras de Jesus também a você. Eu não sei o que você tenha passado. Talvez você tenha buscado aí Jesus.
e as palavras não foram tanto confortantes, não foi a palavra que você queria. E Jesus hoje te diz, não tenha medo. Mas como assim, Jairo disse? A morte é o fim. Lutamos, corremos, nos esforçamos, mas tudo isso enquanto estamos vivos. Depois de morto, acabou, não é? Não para Jesus. Por essa ninguém esperava. Afinal, a menina estava morta. E até ali Jesus não havia ressuscitado ninguém. Pelo menos não é que alguém soubesse. A palavra grega que Jesus utiliza para consolar Jairo é flônio, significa pôr em fuga pelo terror, espantar. Pôr em fuga, fugir, amedrontar. Ficar com medo está dominado pelo espanto, aterrorizados por sinais ou acontecimentos estranhos, daqueles cheios de espanto, ficar com medo de alguém. Em outras palavras, o Senhor diz a Jairo que não saia de sua posição de fé. Nós não podemos sair da nossa posição de fé por causa do desespero. Nós não podemos permitir que as notícias nos façam perder o rumo. E por isso Jesus disse isso para ele. Não permita que essa notícia faça você perder o rumo. Era mais ou menos isso que o Senhor procura dizer para Jairo. Por isso que ele diz, não tenha medo. Há uma grande lição aqui. Precisamos ter fé firme, mesmo quando o sistema da religião não é compreensível com a nossa necessidade. A autoridade religiosa da época estimulou Jairo a desistir. E Deus estimulou a continuar. Eu te estimulo a continuar aí, você lutando pela vida do teu filho que está na droga. Eu te estimulo você continuar aí orando por esse marido que bebe demais, que você já não aguenta. Eu te estimulo a continuar batendo nas portas de emprego, mesmo com tantas portas fechadas. Oh, Jesus, ajuda esta mulher, ajuda este homem. Eu continuo a te estimular a você buscar, crer que Deus pode trazer essa alta libertação no teu ser. Para essa angústia, para esse sofrimento sair de você. Em um mundo tão aparente, somos tentados a desacreditar em um Deus que age. Mesmo hoje, contudo, Ele continua nos dizendo para não ter medo, mas crer. Ei, não temas, creia somente. A promessa de Jesus para Jairo é de que sua filha vai ficar bem. E para isso ele utiliza a palavra grega sozo, que significa salvar, manter são e salvo, resgatar do perigo, da destruição, poupar alguém de sofrer e de padecer. Alguém sofrendo de uma enfermidade, fazer bem, curar e restaurar a saúde. O Senhor promete a Jairo que se ele permanecer crendo, isto é, se a dor não levá-lo para longe de sua fé, sua filha será salva do estado da morte. Eu percebo que muitos cristãos têm perdido muito de Deus por não serem capazes de identificar suas responsabilidades neste relacionamento. O que Jesus está dizendo a Jairo é que nele disposição é poder para curar a sua filha. Só ele tem esse poder, só ele tem essa disposição para nos curar. Desde que nós creamos o suficientemente nele. A importância. Lembra do ditado popular, melhor ser que mal acompanhado? Pois bem, foi esse o princípio de Jesus aqui, cercado de incredulidade, de negatividade. O Senhor queria ter certeza de que o ambiente do milagre teria as pessoas e o sentimento correto. Então pede que ele saísse, Lucas 8:51. E isso é importante, muito. Não podemos esquecer que em sua terra natal, Nazaré, o Senhor Jesus não pôde operar muitos milagres por causa da incredulidade dos seus moradores, Mateus 13:58. E ele chegou naquela casa, cheio de gente incrédula, estava sorrindo ali, por isso Jesus pede para eles saírem dali. Os mestres dos mestres quis garantir que a falta de fé das pessoas que cercavam Jairo e a sua família interferisse negativamente no processo. Por isso ele manda sair aquelas pessoas. Aquelas pessoas não acreditavam. Isso nos ensina um princípio poderoso.
para ver e o poder de Deus se manifestar em nossa vida, é através dela. Precisamos estar acompanhados de pessoas que tenham o mesmo propósito ou evitar as pessimistas. Ande com pessoas cheias de fé. Quando você for orar, não vai contar, não vai pedir fé para quem não tem fé, quem não acredita. Vimos isso também quando Davi foi enfrentar Golias. Muitas pessoas tentaram convencê-lo de que ele não podia fazer aquilo, e contudo ele rejeitou a incredulidade deles, não permitindo que sua fé fosse influenciada negativamente. Não permita que as pessoas influenciem a tua fé, meu amado, minha amada. Este é um trecho que me deixa muito intrigado, a incompreensão dos outros. As pessoas foram das lágrimas do riso, com a mesma velocidade que um flash, né? Quase não se conseguia perceber que estavam todos no funeral, pois quando o Senhor disse que a menina dormia, todos começaram a rir dele. Lucas 8,52. O termo que Lucas utiliza para registrar isso é a palavra grega, catagelão. Significa ridicularizar. Eles zombaram do Filho de Deus. A atitude deles é semelhante que muitos incrédulos fazem até hoje. Queriam expor ridículo. Sua atitude soberba tinha o objetivo de mostrar que o Filho de Deus era um lunático. Hoje em dia, quando lemos os milagres de Jesus, pensamos muitas das vezes que era tudo moleza para ele. Pelo contrário, havia muita objeção e resistência, meus amados. Isso nos mostra que a obra de Deus nunca foi fácil de ser realizada. E o Espírito Santo, através de homens e mulheres dedicados, que ao longo dos séculos tem soprado as boas novas por toda parte. A morte da filha de Jairo e o poder de Deus. Quando estava a sós com a menina, Jesus tomou pela mão e ordenou que ela se levantasse. Imediatamente ela se levantou. Lucas 8,53. A palavra que Lucas utiliza no grego para definir a ordem de Jesus é gero, que significa despertar, fazer levantar, despertar do sono, acordar, despertar do sono da morte, chamar de volta, né? Da morte para a vida, fazer levantar um assento à cama, sair dali daquele assento, né? Sair dali daquele leito, daquela cama. O Senhor deu ordem, a expressão do Espírito naquela menina, que voltasse para seu corpo. E não demorou muito, na verdade foi instantâneo, imediatamente ela se levantou. E não teve essa de ir para o hospital, ser examinada, ficar em observação, nada disso. No mesmo instante, o Senhor ordenou que a menina fosse alimentada, pois estava com fome, provavelmente. Deus agiu da mesma morte da filha de Jairo. Mesmo em meio à oposição e à incredulidade que cercava a sua família, mesmo nos caos da morte, de luto, ele agiu. Devemos lembrar que somente uma coisa foi pedida a Jairo, apenas que cresce. Assim como ele agiu na família de Jairo, na família daquela criança, vai agir nas nossas famílias. Ele está disposto a agir em nossa vida, quer nos abençoar e agir poderosamente sobre a nossa história, mas precisamos crer. No final da história da filha de Jairo, é surpreendente a verdade. Toda essa história é incrível, Lucas 8,56. Devemos lembrar que tudo começou com a angústia de Jairo, da sua humilhação diante de Jesus, a morte da filha e a notícia dada pelo dirigente da sinagoga sem menor compaixão. Acredito que quando a notícia da morte chegou, Jairo teve de se sentir pressão de turbina, né? Ali, aquele mal-estar, até os problemas, né? Até que as poderosas palavras de Cristo estimulassem a continuar crendo. Afinal dessa história, não representa o final que todos os pais de luto ou que já perderam seus filhos viveram, mas representa, sobretudo, uma poderosa verdade. Jesus deseja trazer a vida às nossas famílias, na nossa casa, na nossa alma. Um dia todos nós morreremos, a menos que o Senhor volte antes. A morte não deve ser mais nos assustar ou nos levar a desespero. Para nós que cremos, ela é um canal, o canal que nos leva para junto do nosso Mestre. Mas aqui na morte da filha de Jairo, Jesus restaura a forma. Ele mostra
que se importa e que não devemos ceder às mensagens de calamidade, de dor que cercam o mundo. Os pais que começaram chorando terminaram atônitos de alegria, sem palavras, maravilhados. O Senhor tem finais felizes para você, apenas creia. Creia, minha amada, creia, meu irmão. A morte da filha de Jairo foi com certeza uma tragédia, contudo, o Senhor Jesus utiliza esse episódio para nos ensinar que seu amor, o seu cuidado, permanece mesmo quando o nosso redor diz o contrário. Familiares, amigos, até as autoridades religiosas podem nos desamparar, mas o Senhor permanece firme, disposto a nos ajudar, a nos consolar. No entanto, há um pedido, precisamos crer. Lembre-se que o maior da dor da minha vida eu senti quando há 3 anos, 2018, eu tive de fazer esterectomia, tirar tudo. E ali para mim foi horrível, queridos. Né? A minha alma, ela ficou ali por uns momentos angustiada, mas as orações, o meu esposo sempre ali comigo, dizendo, é uma oração que é uma cirurgia muito traumática, né? Que a gente tira tudo. Eu fui restabelecida com 6 meses dessa cirurgia e eu pude sentir claramente que o Senhor, né, ali, para continuar crendo nele por várias e várias vezes, né? Eu orava ali para me ser sarada, para me ser restaurada. Eu tive várias vezes crises, porque eu tenho um problema de prisão de ventre, e na hora que vinha, eu queria desmaiar, ficava ali, e meu esposo ali todo o tempo comigo, né? Então, hoje, assim, quando eu olho para mim mesma, eu vejo o milagre de Deus todo o tempo na minha vida, né? De saber que Jesus é o mesmo ontem, hoje, amanhã, que Ele nos cura, que Ele pode estar te curando, né? Restituindo a tua saúde. Ele restituiu a minha saúde. Ele restituiu a saúde da filha de Jairo. Quantas pessoas também. Eu tinha uma ovelha aqui que estava com câncer. E foi muito choro, muita luta. Câncer maligno na coxa. E Deus curou, interviu mediante o nosso clamor, a nossa oração. Não desista. Tenha fé, mesmo que os médicos estejam dizendo o contrário, mesmo que o médico esteja dizendo que não tem jeito. Concentra a tua fé no Senhor. Concentra a tua esperança no Senhor. E você vai ver o grande milagre, como Jairo viu. Tenha um bom dia, uma boa semana. Deixa Deus ministrar no teu coração a fé genuína, essa fé robusta. Essa fé que mesmo quando tudo está dizendo não, Ele está dizendo sim para você. Mesmo quando tudo está ao contrário, tudo de perna para baixo, tudo está sem esperança, o Senhor entra e diz, não temas, filha, não olha para esse quadro, olha para um novo quadro restabelecido, olha para uma nova história, porque eu vou efetuar o milagre, porque o meu poder é para realizar milagre. Creia, meu amado, nos milagres de Deus, querida do Senhor. Que você possa ter uma semana de excelência. Se inscreva nesse canal, compartilhe os meus vídeos. Beijão no teu coração.